Então, aqui a gente vai começar para fazer a orelhinha do nosso urso, que nós vamos fazer em duas cores, né? Que é o branco e o azul royal. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês aqui que nós vamos fazer o tipo de um leque e nós vamos fazer uma correntinha de 4, 3 nós vamos voltar e dentro desse mesmo ponto de base, nós vamos preencher aqui com 7 pontos altos, que no total, juntando a correntinha, vai dar 8, que é a nossa primeira carreira. Na nossa segunda carreira aqui, dá pra gente perceber, deixa eu virar aqui assim, que nós vamos colocar, então, dentro do mesmo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que vai ser o aumento da nossa segunda carreira. Aí, ó, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, nossa segunda. Na nossa terceira carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos altos no mesmo ponto de baixo do início. Vamos fazer um ponto alto, né, individual, e o segundo, 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalar 2 pontos altos sobre o ponto de base e um ponto alto sobre o ponto de base. 2 pontos altos sobre o ponto de base e um ponto alto sobre o ponto de base. Então, a gente vai intercalar 2 e 1, 2 e 1 na nossa terceira carreira. Na nossa quarta carreira, deixa eu puxar aqui mais pertinho, nós vamos fazer 2 pontos individuais, 1, 2, e 2 pontos altos junto no mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer intercalado 2, né? 1, 2 individual e 2 pontos no mesmo ponto de base. Que aqui a gente fez um intervalo entre os pontos, entre os 2 pontos, a gente fez um ponto. E aqui nessa quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos, né? Individuais e o próximo, 2 pontos altos, dentro do mesmo ponto de base, ó lá. Não tem como errar, né? É bem facinho. E a nossa última carreira aqui, né? Nós vamos fazer lá, então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nós vamos fazer 1, 2, 3. E o próximo é 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos individuais sobre os pontos de base. E nós vamos fazer 2. Então, a gente fez um ponto alto sozinho entre os 2 pontos de base, 2 pontos altos individuais entre os 2 pontos altos sobre o ponto de base, e aqui a gente vai fazer 3 pontos individuais, 1, 2, 3 individuais, e o próximo seria 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, e a gente finaliza a parte branca do nosso trabalho. Na azul, o que a gente vai fazer? No intervalo dos 2 pontos altos, aqui tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Se aqui eu tenho 3, aqui então eu vou ter 4 pontos individuais, ó, 1, 2, 3, 4 pontos individual e 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? Então, a gente vai fazer um intervalo entre os 2 pontos, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 pontos de intervalo. Se aqui eu coloquei 4, na minha última aqui, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu vou fazer meu ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui em cima, a última carreira, eu vou fazer 5 pontos individuais sobre cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu ponto duplo alto não, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, certo? E a gente finaliza aqui em cima, gente, com um ponto baixo, tá? Pra dar essa impressãozinha aqui de estar dobradinho aqui, ó, mais grosso, certo? Pra deixar essa impressão. Gente, essa câmera não tá legal. Pra dar a impressão dessa voltinha aqui, ó, grossinha na nossa orelha, tá? Mas agora a gente vai começar a fazer essa pecinha. Eu vou pegar, então, aqui o meu barbante de linha, meu barbante, né, de cor crua aqui, que esse aqui é o meu ponto, né, pra gente começar, tá bom? Eu vou pegar essa linha aqui pra gente fazer essas duas pecinhas, que eu só vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai deixar essa partezinha aqui saliente
né? Porque a gente vai pegar a linha por trás, tá? Deixa eu virar aqui o verso nosso. Então, a gente vai pegar por trás a linha da correntinha de trás. Porque, na verdade, a nossa correntinha, ela tem duas, né? Então, a gente pega sempre a última pra ficar essa saliênciazinha aqui, assim, como se tivesse feito uma costurinha, né? A gente vai começar fazendo, eu vou fazer com essa linha aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai começar a fazer a orelhinha do nosso ursinho, né? Gente, todas as linhas que eu uso aqui é número 6, tá? A branca e o azul royal. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Então, pra gente fazer esse formatinho de leque, nós vamos começar, então, fazendo a correntinha. Eu vou fazer uma correntinha com quatro pontos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar uma laçada e no início aqui da minha correntinha, eu vou fazer aqui dentro 7 pontos altos, tá? E vai totalizar pra mim 8, porque essa correntinha já vai contar como ponto alto. Então, eu vou, então, fazer aqui 7 pontos altos. Ah, e você pode perguntar por que você já não conta daqui, né? Pra gente não ficar confuso, tá? Então, vamos lá? Entra aqui no início da minha correntinha. É um pouquinho trabalhoso, gente, mas é assim que vale a pena, tá? É assim que fica mesmo, tá? Vamos lá. Então, uma, né? 2. Eu já vou inserir nesse fio aqui dentro, né? Esse fiozinho de início aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 6 e o 7º aqui. Mas com a minha corrente do início lá que eu fiz, 8, tá? Então, eu tenho que ter aqui dentro 8 pontos altos, tá? Contando com a minha correntinha. Então, daqui pra frente eu tenho os pontos altos normais, 7, e mais um da minha correntinha, 8, né? Como eu disse pra vocês, lá na segunda carreirinha, a gente vai virar nosso trabalhinho. Nós vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui, na minha correntinha, então, eu venho aqui e faço mais um ponto alto aqui dentro. Que eu já conto com a minha corrente que eu subi 2. Então, eu vou fazer esse aqui, gente, em todo o trabalhinho, tá? 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Vamos mais uma. 2 pontos altos. 1, 2. E assim eu vou fazendo, tá? 2 pontos altos sobre cada ponto de base até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no último ponto, né? Que é da minha correntinha. Deixa eu só melhorar minha câmera aqui. Tá. Cheguei no último ponto da minha correntinha aqui. Eu vou fazer em cima, dentro dele, tá, gente? 2 pontos altos aqui, tá? Então, vamos lá. Não pode ficar sem, tá? E não pode ficar e fazer só um também. Tem que fazer 2 pontos altos pra ficar o formatinho do leque retinho aqui nessa parte de baixo, tá? Então, finalizamos aqui nossa segunda carreira. Vamos virar nosso trabalhinho e vamos subir 3 correntinhas. Tá. O que agora eu faço? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base, só que agora aqui nessa terceira carreirinha, eu vou colocar um intervalo de 1 ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, começando a fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 pontos altos. E eu vou colocar um intervalo de 1 ponto no próximo. 1 ponto alto. E agora, o meu próximo é 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
E o meu próximo, um ponto alto no intervalo. Vamos de novo? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E o meu intervalo, um ponto alto. Tá? E assim a gente vai continuar. Então, é 2, 1, 2, 1, 2 e 1. A gente vai fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Então, chegamos aqui no final, né? Então, a gente fez aquele intercalado, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto, e a gente fez a terceira carreira. Nós vamos virar nosso trabalho, vamos subir 3 correntinhas e vamos fazer nossa quarta carreira. Tá, nessa carreira de baixo, a gente colocou um ponto de intervalo entre meus 2 pontos altos que estão no mesmo ponto de base, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar 2 pontos individuais de intervalo. Então, eu vou começando a fazer aqui meus 2 pontos altos, ok? Lá na carreira anterior, a gente colocou só um, né? Um ponto alto. E aí, o próximo a gente faria 2, né? Só que nós, nessa carreira aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos individuais, tá? Que a gente, é o nosso aumento. Então, a gente faz 2 pontos. Aqui eu fiz um ponto aqui embaixo, mas aqui em cima eu faço 2 pontos. Então, agora eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vai acompanhando para não se perder. Pronto, fiz, né? Completei um ciclo. Agora, eu vou fazer de novo um ponto alto individual e outro ponto alto individual sobre os pontos de base. Agora, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. Vou fazer de novo um ponto individual, o segundo ponto individual. E agora, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai chegar 1, 2, 3, 4, a nossa quarta carreira, tá? Então, fica assim, ó. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base e 1, 2 pontos individual sobre cada ponto de base, e a gente vai intercalando até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Então, chegamos aqui na nossa quarta carreira, né? Que a gente fez ali, ó, 2 pontos altos sobre o ponto de base, 1, 2 pontos altos individuais sobre cada ponto de base, 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto de base e 1, 2 individual sobre o ponto de base. Aqui nessa quarta carreira, a gente fez um intervalinho, então, de 2 pontos, né? Na nossa quinta e a última, que é da cor branca, a gente vai fazer agora um intervalinho de 3. Então, cada vez que a gente vai subir numa carreira, a gente vai colocando os intervalos um ponto a mais, individual, né? Eu comecei com 1, foi para 2, né? Agora a gente vai fazer um intervalo com 3. Então, venho aqui e faço 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, né? Contando com a minha correntinha já conta, né? Então, agora eu vou fazer intervalo com 3 pontos altos individuais sobre os pontos de base. Então, o próximo aqui, 2, o próximo aqui, 3. E agora o meu próximo é 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Ok? Vamos de novo? Então, vamos 1 sobre o ponto de base, 2 e o terceiro. Todos individuais, cada um em cima do seu ponto de base. E agora o próximo, 2 pontos altos junto no mesmo ponto de base. E assim a gente vai completar
a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta carreira branca. Nós vamos terminar essa quinta carreira branca aqui. Quando eu terminar aqui, eu volto. Então, chegamos aqui no final da nossa quinta carreira, né? Nós vamos fazer, então, 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Da cor branca. Vamos finalizar aqui. Deixa eu só pegar uma tesoura pra gente finalizar. Então, eu venho aqui e corto o meu fiozinho, né? Gente, olha, eu vou ensinar vocês como que eu sempre amarro aqui pra não aparecer. Eu desfio ele aqui e separo os fios, que eles são de 3 em 3, né? Pra dar 6. Então, eles é um fio enrolado de 3 e 3, que a gente conta 6, né? Vem aqui embaixo. Deixa eu puxar aqui mais pra perto. Eu não sei porque se tá muito calor aqui na minha cidade, meu celular ficou com uma coloração esquisita. Enfio uma linha aqui e faço o nozinho. Porque ele fica bem mais fininho, bem mais discreto. Ok? Vamos de novo aqui, dar mais um nozinho. E fica bem mais discretinho aqui. Ó, não dá pra perceber. E venho aqui e corto. Então, vamos começar aqui a fazer... Ah, esse aqui também já pode cortar. Aqui. Então, aqui já vou começar a fazer a parte azul, né? Que é essa parte azul aqui. Só que nós vamos deixar, ó, esse fiozinho aqui de frente saliente, visível. Então, eu vou pegar aqui meu fio de barbante azul royal. Deixa eu posicionar ele aqui. E vamos começar fazendo assim. Nós paramos aqui no intervalo, então, de 3 pontos individuais. Deixa eu colocar aqui, ó, 3 pontos individuais sobre o ponto de base e meu 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, minha próxima carreira aqui vai ser 4. Isso aqui eu tenho 3 individual, a minha próxima carreira de intervalo vai ser 4. Eu sempre começo fazendo 2 pontos altos, tá? Sobre o ponto de base. Então, eu coloco a minha linha aqui pra trás. Vou puxar aqui na minha correntinha, né? Vou puxar aqui na minha correntinha, fazendo 3 correntinhas aqui. Já vou escondendo a linhazinha aqui atrás, depois eu amarro ela. E venho aqui e faço 2 pontos altos aqui, tá? Opa, ficou diferente, peraí. Tem que pegar certo pra não ter erro. Aqui. 2 pontos altos no início aqui, tá? Então, eu tenho um intervalo, então, de 4, né? Se eu fiz 3 aqui embaixo, se eu fiz 3 aqui embaixo de intervalo entre os 2 pontos, faço 4, então. Eu não vou pegar aqui, ó. Eu não vou pegar aqui por cima, tá? Igual a gente sempre faz. Pega aqui por cima, a gente vai pegar essa linha aqui de trás, ó. Tá vendo? Pra que aquela parte branca fica saliente, mostrando. Então, vamos lá. 2, né? 3 e, ó, vai aqui atrás, 4. E agora eu faço os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mesma coisa, tá? Sempre pegando ali por trás da correntinha. Já dá pra perceber, né? Que ficou saliente, ó, as linhas aqui. Vamos de novo, vamos fazer 4 individual sobre cada ponto de base. 1, 2,
3. Opa, enganchou aqui. 3 e 4. E aqui a gente vai fazer os 2 pontos altos juntos. Ok? Deu, né, pra entender, né? Então, tá. Aí, então, a gente vai terminar. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Lembrando que nosso azul só temos 2 carreiras, tá? Então, chegamos aqui no finalzinho, né, da nossa primeira carreira da cor azul. No nosso intervalo, então, aqui, deixa eu pegar os 2 pontos altos juntos. O nosso intervalo foi de 1, 2, 3, 4 e os nossos 2 pontos altos juntos, né? Nosso intervalo, então, foi de 4. Então, a nossa próxima carreira vai ser de 5, tá? Intervalo de 5 pontos altos individuais. Se é o que nessa carreira eu tenho 4, na próxima vai ser 5. Sempre, né, pegando a parte de trás da nossa correntinha que deu essa saliência da linha branca, né? Vamos lá, então. Vamos subir aqui 3 correntes. Opa, deixa eu virar meu trabalhinho, né? Isso, viro meu trabalhinho e vou subir aqui 3. Vamos lá. Opa, não deu certo. Vamos de novo. 1, também não deu certo. Vamos lá de novo. Agora deu 1, 2, 3. 3 correntinhas e no mesmo ponto de base eu faço mais um outro ponto para fazer aquele 2 pontinhos altos no mesmo ponto de base. Então, o meu intervalo aqui vai ser de 5, tá? Pontos altos individuais sobre cada ponto de base. Então, tenho 1. Aqui não precisa pegar na parte de trás, tá, gente? Porque não vai aparecer nada. Então, qualquer lado que vocês pegar vai aparecer o azul, tudo azul, né? Eu tenho 2 pontos individuais já que eu fiz, então eu tenho que fazer 5, falta 3. 2, 3, 4 e 5. E agora eu vou fazer os 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duplicar aqui os pontos, né? Isso aí. Vamos de novo? Então, eu tenho que fazer um intervalo de 5 pontos altos individual. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou indo até finalizar o meu trabalhinho. Quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês, porque a gente tem ainda a parte daquela emborcadura que fica assim, ó. É a parte que fica levantadinha, que nós vamos colocar um ponto alto, um ponto baixo sobre todo o nosso trabalho, para ele ficar nesse estilo assim, emborcadinho, tá? Então, quando terminar aqui, fazendo esse intervalinho agora de 5, e a última carreira, né, da cor azul, e eu volto com vocês. Chegamos, então, aqui no finalzinho, né, do nosso trabalhinho, onde aqui é a minha quinta, é minha última carreira, né, eu coloquei 5 pontos altos individuais sobre cada ponto de base, e depois eu coloquei 2 pontos altos junto. Ok, vamos lá, então, fazer os nossos pontos baixos aqui em cima, tá? Para dar aquela impressão de viradinha, né? Então, a gente vai fazendo... Opa! Essa linha, gente, ela é um pouco dura. Então, fica um pouquinho ruim pra gente trabalhando com ela assim, tá? Então, vamos fazendo lá. Na verdade, gente, eu falei ponto baixo, é ponto baixíssimo, tá? Como se a gente fosse fazendo uma correntinha, né? Em volta de toda a parte do trabalho, tá?
Então, não é ponto baixo, é baixíssimo, tá? A gente entra aqui assim como se a gente fosse fazer uma correntinha, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim aparecendo como se fosse uma corrente aqui de frente, ó. Porque aqui, ó, né, ela tá molinha e aqui ela já vai ficando dura, tá? Dá aquela ar de emborcadinho, tá? Então, não é ponto baixo, tá? É baixíssimo aqui, ó. Eu coloco na frente e puxo aqui pra trás. Coloco aqui na frente, né? Puxo a linha e coloco aqui pra trás. Então, como se eu fizesse uma correntinha de frente pra mim, tá? Então, a gente vai fazer isso em todo o trabalho. Então, o ponto baixíssimo, tá? Me perdoei que eu falei ponto baixo, é o baixíssimo aqui, ó, fazendo isso aqui. Quando chegar lá no final do trabalhinho, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Individual aqui, tá, gente? Sobre cada pontinho de base, a gente vai fazer o baixíssimo, tá? Como se a gente fosse fazer uma correntinha em toda a volta do nosso trabalhinho, tá? Só na parte azul, claro. Vou puxar aqui e vou mostrar pra vocês que se a gente posicionar o dedo aqui assim, ó, ele já vai ficando emborcadinho, ó. Ó, já vai ficando emborcadinho, tá? Isso é automático, porque ele vai engrossando aqui as beiradinhas, né? Então, a beiradinha vai ficando grossa, ele vai ficar com esse formatinho aqui assim das orelhinhas, tá bom? Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, chegamos aqui no finalzinho, né? E já posso até, ó, mostrar pra vocês que já ficou emborcadinho. Igual essa outra pecinha aqui, tá? Então, vamos aqui finalizar cortando aqui nosso fiozinho. Que é essa última parte aqui. Deixa eu tirar aqui. Igual eu fiz no vídeo anterior ali, né? A gente abre ele aqui, divide ele em três pra lá e 3 pra cá, né? Essa aqui é a parte da frente do nosso trabalho. Então, a gente vai virar aqui atrás. Aí, vou pegar qualquer pontinha aqui da linha, porque tudo é azul, não aparece. E vamos fazer um nozinho aqui, pra gente finalizar o nosso trabalhinho. E pronta nossas orelhinhas. Amarra quantas vezes você quiser, tá? Eu gosto de amarrar bastante pra ficar bem durinho. Que na hora de... tem gente que bate na máquina, né? De lavar roupa, né? Naqueles tanquinhos. Aí pra não soltar, tá? Ok? Então aqui, gente, tá nossas duas orelhinhas. A orelhinha do nosso urso, tá? Gente, vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá? Pode fazer rosa. Eu quero fazer um rosa, um urso rosa. Que até agora eu só fiz o urso branco e azul. E aqui as pessoas pedem bastante aqui pra mim, tá? E aí, eu vou passando os próximos passos, né? Que agora vai ser, a gente já fez o nosso olhinho, a gente já fez o focinho, a gente já fez a orelhinha, agora a gente tem que fazer a gravatinha, né? Gente, eu coloquei esse cinza aqui, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, porque eu acho que o cinza combinou com o azul. Pra não ficar aquela coisa muito colorida, né? A gente tem que colocar uma